Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no primeiro dia do mês de fevereiro. Há um mês atrás, nós estávamos iniciando o ano civil. Com certeza, muitos fizeram projetos, muitos fizeram propósitos, muitos desejaram e já imaginaram como seria a sua vida. Evidentemente, queridos irmãos e irmãs, que pelo livre-arbítrio nós podemos fazer as nossas escolhas, podemos fazer projetos e propósitos. A grande questão é quando Deus não faz parte daquilo que eu quero viver. O tempo que nós estamos vivendo, o tempo comum, é um tempo que a Igreja, na sua sagrada liturgia, nos oferece orientações claras sobre os ensinamentos de Jesus. Até na terça-feira, que antecede as quartas-feiras de cinzas, nós vamos ter esta oportunidade. O próprio Jesus vai nos ensinar e encaminhar o nosso coração. Vai nos mostrar que Ele tem um projeto para a nossa vida. Evidentemente que cada um é livre para escolher esse projeto. O que nós não podemos é professar em nome de Jesus e querer fazer um caminho diferente. Isso não. Porque aí nós somos incoerentes nas nossas escolhas e na nossa vida. Se você escolhe Deus, deixe que Deus conduz a sua vida. Evidentemente que muitos escolhem a Deus, mas as suas vidas estão sendo conduzidas pelo mundo. Às vezes nós estamos mundanizando o nosso coração, a nossa família, a nossa comunidade e até mesmo a igreja. Tem gente que quer seguir a Jesus, mas não quer segui-lo na radicalidade. Eu não estou falando do fanatismo. Fanatismo, Deus me livre. Mas a radicalidade, seguir nosso Senhor na raiz dos seus propósitos, segundo o seu coração, isso nós podemos. As coisas acontecem sim, queridos, em nossa vida, e é possível viver aquilo que Deus nos propõe, porém, deixando que Ele conduz. Nós, por nós mesmos, somos falíveis, nós, por nós mesmos, somos incoerentes.
Nós, por nós mesmos, pelos barulhos e pelas influências, nós muitas vezes caminhamos em outros caminhos. Não deixamos que a palavra seja luz para guiar os nossos passos. São escolhas. Você pode dizer: eu escolho, eu sei o que eu quero na minha vida. Então, por coerência, também não queira colocar a culpa em Deus ou querer normatizar a lei de Deus segundo aquilo que você está vivendo. Eu diria, queridos irmãos e irmãs, que o mundo está nos sufocando com as suas propostas. E muitas das vezes entra de forma sorrateira. Muitas das vezes vem transvestido de coisas boas. O mundo é assim. O mal, ele age desse jeito. Ele vai inculcar no nosso coração que nós podemos fazer escolha. Você pode. Não, mas a minha fé, a minha conduta, a minha família, os meus costumes dizem o contrário. Mas o mundo vai dizer: você pode, todo mundo faz, isso é normal. É assim que Deus vai perdendo espaço na nossa vida e no nosso coração. As leituras de hoje falam sobre isso. A primeira leitura de um profeta diferente, é Sofonias. Ele vai pregar a prioridade que deve ter Deus na nossa vida. A primeira palavrinha que Sofonias vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, é: buscai o Senhor humildes da terra. É para dizer, queridos irmãos e irmãs, que nós não devemos conduzir, nivelar a nossa vida pelas posturas de homens e mulheres que querem viver voltados contra Deus. Aqueles que pisam nesse chão e não deixam que seus corações, a sua fé, possa experimentar Deus. Mundanizamos com isso. E às vezes colocamos, infelizmente, nós colocamos muitos panos quentes. Isso pode. Mas como que eu vou fazer? Eu estou lutando sozinho. Você não luta sozinho. Você luta com Deus. Deus é o nosso baluarte, é a nossa sustentação. Então nós não devemos ceder. Não é porque o outro vive esta experiência, vive esta situação, que os nossos olhos brilham e queremos também fazer o mesmo. Ou até nos perguntando: será que eu posso fazer o mesmo? Aí vem, queridos irmãos e irmãs, o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conduz. Nós deveríamos confiar mais em Deus e menos em nós mesmos, para não dizer no outro. O Salmo 118, versículo 8, vai dizer assim, de forma categórica: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia em Deus. Eu sei que nós, por nós mesmos, muitas das vezes não damos conta de que a gente não está sozinho. Às vezes a gente se sente abandonado, triste, angustiado, com estresse, confuso. Às vezes a gente vai deixando que as coisas vão entrando em nossa vida, a gente nem se apercebe do que a gente está vivendo, das escolhas que estamos fazendo, não valorizamos nem mesmo as pessoas que Deus coloca em nossa vida, coisificando aquilo que é sagrado. O outro é sagrado, o corpo do outro é sagrado, a vida do outro é sagrada, a saúde do outro é sagrada,
a minha família, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, as pessoas que eu amo, os meus amigos, todos deveriam ser sagrados diante de Deus e diante da minha postura. Acais, vivam as costas para Deus. Mas Sofonias dizer, buscar o Senhor. Quando nós nos sentimos, queridos irmãos, perdidos e sem referencial, ouçamos a voz da profecia. Buscar humildes da terra. E aqui na liturgia de hoje está falando de humildade, de pobreza, mas não é uma pobreza social, uma pobreza sociológica. Quando fala-se de pobre na vida, nem sempre está se referindo àquele que tem penúria, àquele que tem necessidade. O pobre de Deus é aquele que depende de Deus, quer depender de Deus, Deus que conduz a sua vida. Esse é o pobre em espírito, que muitas das vezes nós não compreendemos. Aquele que deixa que Deus conduz, é você dizer assim: quem conduz a minha vida? Eu lembrei aqui de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pobre é aquele que deixa conduzir. Queridos irmãos e irmãs, São Paulo, ele diz que Deus escolhe. Somos nós que escolhemos. Não somos nós. A cidade de Corinto, eu não sei, tem 28 mil habitantes, por aí, né? Assim, de 25 a 28, vamos dizer que tem por aí. A cidade de Corinto tinha mais de 500 mil habitantes. Era uma cidade portuária. Tinha 2 portos. Dois. Imagine uma cidade com 2 portos. 2/3 daquele povo eram escravos. Era uma cidade mundana, perdida. Para esse povo que Paulo vai dizer, que Deus vai dizer através de Paulo, que Deus escolhe o fraco ao invés do forte, o pobre, o humilde ao invés do sábio, para confundir. Porque aquele que representa-nos, está aqui no texto, aquele que é para nós a referência, Deus escolheu o que para o mundo é sem importância desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para se mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs, esse nosso mundo vão concordar comigo. Tem tanta gente que se acha melhor do que o outro, mais importante que o outro, acima do outro. Os poderosos, aqueles que assumem funções sociais, que pisam, que maltratam, que exploram, que roubam, que praticam a corrupção, aonde nós deveríamos esperar mais, é onde a gente não deve confiar, infelizmente. Deveríamos voltar o coração para Deus. Por isso que a palavra que Jesus hoje nos mostra, queridos irmãos e irmãs, ele nos mostra e nos dá uma verdadeira receita. Mulheres, vocês que gostam de fazer um bolo gostoso. Vocês sabem fazer bolo? Quem sabe fazer um bolo gostoso? Levante a mão. Então, como fizer, leva para o Padre Rafael, tá bom? Tem alguns aí que eu conheço, vão falar, cadê o meu bolo? A liturgia de hoje, no Santo Evangelho, vai dizer que Deus coloca na nossa mão uma receita clara, que se a gente viver também vai sair coisa boa. As bem-aventuranças. Diz que Jesus viu o povo, ele sobe no monte, o monte é o lugar de Deus. Ele senta e tem uma palavrinha aí. Leia para mim, no início do Evangelho. Depois que ele sentou, qual é a palavrinha que aparece aí? Eles, bem no início do Evangelho, depois que ele sentou, o que aconteceu? Eles
se aproximaram, aproximou-se de Jesus. Olha que palavrinha importante, que eu gostaria que vocês levassem para casa. O que nós estamos precisando é disso, aproximar-se de Deus, ir ao encontro. Ele já veio, meus irmãos e minhas irmãs, ele já veio. Agora nós, muitas vezes, não nos aproximamos, porque quando nós nos aproximarmos de Jesus, ele vai fazer o quê? Ensinar. Como que nós precisamos disso, né? Dar um passo, sair do nosso comodismo, deixar muitas vezes aquelas muitas e múltiplas ocupações que nós temos, né? Tem gente que fala assim, mal acordou, nossa Senhora, já são 7 da manhã, daqui a pouco o dia termina. Tem gente que acha que o dia tem que ter 25 horas, senão não dá conta. Deixar aquilo que é supérfluo e assumir aquilo que é essencial. O que é essencial? A primeira coisa que é essencial sou eu, é você, é a sua família, é a pessoa que está aí do seu lado. Aproximar-se de Jesus, porque a hora que você se dispõe a ir até Ele, você vai ser conduzido segundo o seu coração, não segundo o mundo, segundo o coração de Cristo. Aí ele vai dizer as bem-aventuranças, que deveria ser essa receita para a gente viver bem o nosso projeto, a nossa vida. Existem muitas coisas aí que nós estamos deixando de lado. A pureza nós estamos deixando de lado. O espírito de pobreza não é caristia, tá, gente? Já disse o que é pobreza. Deixar-se conduzir por Deus. Às vezes ter fome e sede. Olha que expressão que Jesus usa. Ele diz aqueles que têm fome e sede de justiça. Aquele que não aceita. E tem gente que está vivendo. Tem gente que passa em cima do outro, atropela tudo, à vontade. Mesmo aí no finalzinho, eu termino que eu tenho isso lá no grupo. Mesmo no finalzinho, diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Olha só que bonito. Então nós temos que alegrar, porque nós seremos elevados. Seremos elevados para junto de Deus. É isso que a liturgia nos pede hoje. Depois vocês levam o folheto para casa, tá? Pode levar. No final vocês vão dobrar, colocar no bolso. E chegando em casa, vocês leiam as bem-aventuranças. O que Jesus quer dizer com isso, com isso, com isso, com isso? Se você tiver alguma dúvida, dá trabalho no padre, pergunta